Olá, meus irmãos, muito bom dia. Que a paz do Senhor Jesus esteja reinando sobre a sua vida e sobre a sua casa. Louvado seja Deus por mais uma manhã em que estamos reunidos para desfrutarmos de mais um café diário. E hoje, sexta-feira, mais um final de semana chegando, última semana de janeiro de 2025, última sexta-feira. Deus tem sido bom, Deus tem sido paciente, Deus tem sido misericordioso pelas nossas vidas e por isso nós estamos aqui em espírito de gratidão a Deus por tudo. Quero compartilhar com vocês nessa manhã um texto que se encontra no livro de Salmos 121, versículo de número 8, que nos diz assim a palavra do Senhor. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém? É tão maravilhoso, querido, quando nós temos a plena convicção, não é somente um rito, não é somente um dogma, não é um ritual religioso que a gente aprendeu de pai e vai passar para os nossos filhos, um tipo de ritual que na verdade a gente não acredita que realmente é real quando nós nos debruçamos de joelhos perante ao Senhor e clamamos a Ele a sua proteção. A própria Bíblia nos diz: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Jeremias capítulo 33, versículo de número 3. É tão maravilhoso quando nós temos a plena certeza de que quando nós dobramos nossos joelhos, ou em pé, ou sentado, não importa, onde quer que nós estejamos, nós temos a plena certeza de que a gente está falando não é com nada, não é com o vento, não é com o silêncio. Nós estamos falando com alguém que ouve e que presta muito atenção. Deus, Ele não é matéria confeccionada pela mão do homem. Tanto é que quando Deus chama o primeiro homem para dar início ao seu projeto, o seu plano arquitetônico de restaurar a aliança com os homens, com o ser humano, Deus ele não se apresenta de forma física e nem visível, até porque a condição do ser humano não seria capaz de suportar se Deus assim aparecesse. O homem seria exterminado, porque Deus é puro poder e santidade. E a Bíblia diz que o pecado não pode ficar diante dele. Logo, nós, portadores desse vírus destrutível chamado pecado, não podemos ficar diante de Deus. Mas Deus não aparece também para o homem, para que o homem não idolatre, para que o homem não crie imagens da figura de Deus, do rosto de Deus, de como é Deus, de como parece ser Deus, para que os homens não viessem a idolatria. Deus não tolera a idolatria. Tanto é que a Bíblia diz que Deus é espírito e importa, ou seja, Ele procura pessoas que não o adorem pelo que Ele representa figurativamente, mas que as pessoas o adorem pelo que Ele é. Deus é espírito e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu não preciso ver Deus para crer na sua existência. Eu não preciso ver o rosto daquilo que eu imagino que Deus pode ser, numa forma humana de entender, até porque a nossa mentalidade humana não pode expressar quem é Deus, não pode explicar quem é Deus. Nós tentamos visualizar uma imagem de Deus de um homem como nós, de carne e osso, que tem rosto, que tem dedos. Essa é a maneira que nós tentamos procurar Deus.
Só que Deus, Ele não quer que as pessoas o procurem numa sede insana, como muitos estudiosos que estudam durante anos, a vida inteira pesquisando sobre fragmentos históricos, sobre elementos do passado, estudam e pesquisam e ganham reconhecimento, ganham diplomas, ganham um prêmio Nobel, disso, daquilo. E quando nós começamos a ler a Bíblia Sagrada, um livro escrito há mais de 3.000 anos atrás, começamos a ler ele, começamos a meditar nele, você pode ter a plena certeza que Deus se revela a você de uma forma que Deus não se revela para esses homens que pesquisam a vida inteira sobre quem é Deus, sendo que a palavra de Deus já é o suficiente para falar quem é Deus. Então, quando nós nos deleitamos na confiança de saber que Deus, Ele está cuidando de cada um de nós. Quando eu desperto para um novo dia e eu digo, Deus, me abençoa, me guarda, me livra nesse dia, Deus está ouvindo e Deus está atento ao seu clamor. É tão importante quando a gente está conversando com alguém e essa pessoa está prestando atenção no que a gente está falando, está dando atenção. Deus, Ele não ignora nossas palavras. Deus, Ele ouve atentamente tudo que nós falamos. Deus, Ele está sempre presente para nos ouvir. E Deus, Ele é aquele que responde, aquele que fala com o seu coração. O Salmo que nós lemos, 121, versículo 8, o salmista nos garante que a proteção de Deus está conosco em todos os momentos da nossa vida. Ele apenas não nos protege, mas promete que acompanhará os nossos passos. Imagine que coisa maravilhosa. Mesmo sem o ver, mesmo sem o enxergar, aonde quer que você esteja nesse momento, onde quer que você vá, não sei onde você está, se você está na sua cama, na sua casa, no seu local de trabalho, vai ver num hospital, vai ver num presídio, eu não sei. Mas se você clamar a Deus, pode ter certeza que o Senhor está do seu lado para te ouvir. Devemos confiar plenamente em sua proteção, sabendo que não há lugar onde sua graça não possa nos alcançar. Quando temos essa consciência, nossas preocupações, elas não deixam de existir, mas sem sombra de dúvida ela diminui e nossa fé se fortalece. Podemos encarar as tribulações com confiança, sabendo que o Senhor está conosco em todas as circunstâncias. A proteção de Deus é um abraço constante que nos envolve. Não é bom quando você chega de um dia corrido, a ver sua cabeça está atordoada, problemas para resolver, problemas no trabalho, problemas financeiros, problemas de saúde. Não é bom quando você chega em casa e recebe um abraço do marido, da esposa, de um filho, de um pai. Aquilo não é como se você estivesse colocando o seu celular que já estava na carga mínima, as suas forças já estavam pedindo um renovo. Já viu aquele celular quando ele chega a 15% de bateria, que ele pede, ele já manda uma mensagem avisando, ó, chegou a hora de você carregar a bateria. Quando você chega em casa, você recebe um abraço de alguém que você ama, a sua bateria começa a ser recarregado. É como se uma tomada fosse ligado e você começou a ser renovado. Assim é Deus. Quando nós clamamos a Ele, mesmo em meio a nossas tribulações e dificuldades, Ele nos dá força e nos renova para a gente conseguir vencer tudo aquilo que aparecer na nossa frente, com confiança, sabendo que o Senhor está conosco em todas as circunstâncias. A proteção de Deus é muito importante para todos nós, pois Deus é o nosso refúgio, Ele é seguro, é segurança, guia-nos com amor incondicional. Sua mão poderosa guarda-nos de perigos invisíveis e invisíveis. Às vezes nós focamos somente nas coisas que estão diante dos nossos olhos,
Mas os nossos verdadeiros inimigos não é aquilo que nossa mão pode tocar, nem o que os nossos olhos podem ver. Os nossos maiores inimigos são aqueles que estão nas regiões espirituais, que não querem que nós sabemos que eles estão agindo, mas eles estão lá. E por isso que é importante nós termos o discernimento espiritual para entender que o seu inimigo não é a pessoa que está do seu lado, seu colega de trabalho que te persegue, não é ele. O seu maior inimigo, claro que você tem que agir com sabedoria, discernimento, para poder lidar com esse tipo de coisa, mas sempre por trás de uma grande perseguição de inimigos, existe uma influência do mal que é espiritual. Quando nós enfrentamos desafios, ele é a nossa fortaleza, é a nossa luz na escuridão. Como o pastor cuida das suas ovelhas, ele nos conduz com graça e misericórdia. Com fé, confiamos que Deus está conosco, protegendo-nos de males conhecido e desconhecido. Então nós vamos perceber, querido, que Deus, ele é aquela luz que muitas das vezes os nossos olhos estão tampados e ele vem como aquele que limpa dos nossos olhos toda a escuridão. Em Salmo 32, versículo 10, a Bíblia diz o seguinte: muitos são as dores dos ímpios, mas a bondade do Senhor protege quem nele confia. É tão bom saber que Deus está cuidando da gente. A vida se torna mais leve. As preocupações se tornam mais sustentáveis. Não estou dizendo que os problemas vão sumir de forma miraculosa. Estou dizendo para você que saber que Deus está cuidando de nós e nos protegendo, nos dá ânimo para saber que eu não tenho motivo nenhum para desistir. O fato de eu estar vivo significa que Deus está ainda com algum propósito a realizar através da minha vida e eu não posso desistir de viver e nem continuar trabalhando, porque eu sei que o Senhor tem algo para realizar na minha vida. Em momentos de incerteza, encontramos conforto na certeza de que somos amados e protegidos pelo Pai Celestial. Em sua graça encontramos segurança eterna. Não é só eu e você que nos sentimos sozinhos. Não só eu e você que muitas das vezes em situações de tribulação nos sentimos desamparados. Outros homens e mulheres de Deus também sentiram-se assim. Mas o fato da sensação temporária parecer de abandono não significava que realmente eles estavam abandonados. Porque a fé deles era tão inabalável, era tão certa, que eles sabiam que mesmo sem entender, mesmo sem enxergar, eles sabiam que a proteção de Deus era maior do que tudo, maior do que todos, maior do que todas as adversidades. Que nós possamos confiar em sua proteção em todos os dias da nossa vida. Se você sai de casa, se você faz suas atividades e volta para casa, não é sorte. É livramento de Deus. É cuidado de Deus. Não é coincidência, é cristocidência. Hoje de manhã eu estava conversando com um rapaz, com um colega de trabalho, e ele falou para mim que hoje pela manhã ele tem um caminhão, né, que ele faz entregas, um monte de coisa. Aí ele falou pra mim que ele acabou trancando o caminhão com a chave dentro do carro. Aí ele, chateado, falou: pô, vou chegar atrasado no trabalho, vai me atrasar minha vida toda. A outra cópia da chave tá lá na casa da minha mãe. Tem que ir lá embaixo, pagar Uber para poder ter lá. E contando, relato e tal. E ali eu tentando, né, aconselhar ele, dar uma palavra de ânimo para ele, dizendo: rapaz, sei que é chato pra caramba mesmo. Sei que é chatão. Irrita, né? Logo começar o dia com esse problemão aí. Mas pensa o seguinte: mesmo sem você entender, mesmo sem você ver, e graças a Deus que você não vai nem ver, mas entenda de alguma forma sem entender, Deus está cuidando de você. Porque nem eu nem você sabe que se talvez você conseguisse sair com o seu carro como diariamente você faz, o que estaria preparado para você lá na frente.
que poderia acontecer com a sua vida. Então não reclame, não xingue, não murmure se por acaso você se atrasar, se por acaso você perder algum veículo que deveria, se por acaso você perder qualquer coisa, não reclame. Talvez sem você enxergar, é Deus cuidando e livrando você de algo terrível que poderia acontecer com a sua vida. E lembra que nós sempre pedimos: Deus me protege nesse dia, me guarda. E às vezes até o que acontece de atraso em nossa vida é uma maneira de Deus dizendo: eu ouvi a sua oração e estou cuidando de você. Permiti que tudo atrasasse nesse dia para dizer para você que estou eu cuidando da sua vida. O cuidado de Deus nem sempre vai ser visível e da maneira que eu quero. Mas sem sombra de dúvida, Deus, Ele sempre faz o melhor para aqueles que nele confiam. Então continue confiando em Deus, porque Ele está cuidando de você e da sua casa. Amém, querido? Que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro.